Minha-san, seja bem-vindo a mais um episódio dessa temporada de Entre Linhas. E nós já estamos no episódio número 6 e eu estou gostando muito da empolgação das pessoas. Quem assiste o Entre Linhas todo, quem tá assistindo os pedaços que eu espalho aí pela internet pra, dar umas dicasinhos, uns toques rápidos, também tem gostado. Tô achando legal essa interação com vocês e as pessoas estarem gostando e eu sei lá, ensinando, ajudando vocês a aprender. Isso pra mim é muito importante. Afinal de contas, é o objetivo de tudo isso aqui do canal. Só ajeitar aqui. Então vamos lá. O capítulo do episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma coisa que nem sempre você presta atenção, mas eles estão lá. São os detalhes. Quando você lê uma história, quando você assiste uma história, quando você ouve, até porque não, eles estão lá, são os detalhes que fazem toda a diferença. Sim, não é só uma frase clichê, os detalhes fazem sim toda a diferença. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como você colocar detalhes, como você conseguir reunir detalhes suficientemente bons para você colocar na sua história, que encante os seus leitores, que façam as pessoas acharem que tudo aquilo ali pode ser real. Ai, gente, pra mim é a melhor coisa de você conseguir fazer uma história e a pessoa ler e se sentir lá dentro, porque é assim que eu me sinto quando eu leio boas histórias. Tipo, eu me sinto dentro daquele universo, eu quero participar daquilo dali. E é isso que me inspira a escrever mais e mais histórias. E é disso que nós vamos falar hoje, aqui no Entre Linhas, nesse episódio. Só para recapitular o que nós aprendemos no último Entre Linhas, nos últimos Entre Linhas, no primeiro capítulo eu falei como montar a ideia para a sua fanfic. Se você tá chegando aqui, esse é o primeiro episódio que você está vendo, volte 5 casas. Sim, porque nós já temos 5 episódios dessa temporada de Entre Linhas, um episódio bônus, que foi o primeiro, onde eu liberei uma aula que eu tava dando para os meus alunos no GAI, que é o Grupo Aprendiz de Escritor, que é um grupo gratuito onde eu ensino pessoas a escreverem boas histórias. Se você quiser saber mais, tem um link aqui embaixo na descrição, ou me segue nas redes sociais também, @jlbaby, pra você ficar por dentro das novidades se você quer aprender a escrever uma boa história. Mas vamos lá, então, vai lá. No primeiro episódio, eu falei sobre como montar a ideia e como eu estou estruturando essa ideia de uma fanfic. Sim, porque aqui no Entre Linhas eu estou documentando passo a passo de como eu escrevo as minhas histórias. E nessa temporada eu estou usando a história Ribbon, que é uma fanfic baseada em Naruto. Se você gosta de Naruto, então você precisa ler essa fanfic. Eu ainda não sei se ela está completa no momento que você está assistindo esse vídeo, mas com certeza alguma coisa dela está no Wattpad. Então vai lá também, @jlbaby, no Wattpad, pra você ficar por dentro dessa fanfic maravilhosa. O primeiro, então, eu falei como a gente montar a ideia, como montar a fanfic. Segundo, como definir os pontos principais, que é os pontos que vão estruturar a sua história do início, meio até o final. Depois, no terceiro episódio, eu falei sobre como montar as suas cenas. Por que eu tô recapitulando tudo? Porque eu acho importante você entender o que a gente aprendeu até agora. E como, é tudo uma linha de pensamento para você conseguir fazer uma boa história até o final. Escolhemos os personagens, montamos a nossa estratégia do primeiro capítulo, porque quem viu o último episódio, se a gente monta uma boa estratégia no primeiro capítulo, a gente consegue segurar o nosso leitor até o final. Então a gente precisa fazer uma boa estratégia no primeiro capítulo para levar essas pessoas até o capítulo final e para elas quererem ler a nossa história toda, a nossa história inteira, e a gente conseguir fisgar esses leitores. Beleza? E agora eu vou mostrar então como eu fiz e como eu faço, não só com Ribbon, mas com outras histórias. Tipo, eu vou ser mais específica pro Ribbon, mas o método que eu uso para pegar esses detalhes, você pode usar na sua história, em outras histórias, e eu vou usar para fazer outras histórias também. Tá. O que eu achei importante trazer para essa fanfic? Não só para fanfic, mas o que eu acho importante que ou seja, de novo, o que eu acho importante de detalhes para trazer para uma história. É isso que eu queria dizer. O que eu acho importante de detalhes para trazer para dentro de uma história. Para mim, os detalhes são muito mais do que simplesmente uma cobertura, sabe? Porque você até consegue comer um bolo sem cobertura se a massa estiver boa, né? Só que, eu não sei explicar, mas é aquela cobertura que
mano, uma vez que você prova, você não quer nunca mais comer isso aí, mesmo que a massa esteja boa, não faz mais sentido você comer só o bolo sem aquela cobertura. Os detalhes é aquilo que vai fazer a pessoa sentir como se estivesse naquele lugar, como se estivesse sentindo aquelas coisas, vendo, olhando, participando daqueles movimentos. E quanto mais realista você for, melhor. Muitas pessoas ficam me perguntando, Juliana, como que eu consigo colocar detalhes na minha história? Porque eu não consigo lembrar dos detalhes, ou eu acho que eu sou muito sucinto. Já teve gente que me perguntou isso no WhatsApp. Se você quer fazer parte do grupo do WhatsApp também, não do grupo, né? Eu não tenho um grupo no WhatsApp, porque senão ia virar uma bagunça. Mas eu tenho um canal no Telegram que você recebe conteúdo meu, o link tá aqui embaixo também na descrição. E eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp, mas eu tô usando mais o Telegram agora. Mas ainda assim, lá no WhatsApp, quem baixa o e-book, que também o link está aqui embaixo, vai pra minha lista no WhatsApp e aí pode trocar, tem meu número e pode me perguntar lá. Então, uma dessas pessoas que me perguntou, nem era meu aluno, mas enfim, me perguntou, é claro que eu respondo, né? Óbvio. Uma das pessoas que me perguntou falou assim, Sensei, como que eu faço? Você pode dar uma olhada na minha história, porque minha história eu tô achando que tá muito resumida, que eu não fico colocando muitos detalhes e tal. E eu fui ler, cara, eu sinceramente, pra mim, tinha detalhes suficientes e eu fui dando ideias ou ajudando ele a entender o que mais de detalhes ele podia fazer. Existem pessoas que acham, é que aquilo, tudo depende da referência que a gente tem. Você vai pegar um livro tipo Senhor dos Anéis ou outros, eu não li, mas dizem muito que o livro daquela menina que fez Crepúsculo, por exemplo, preciso de umas informações mais atualizadas, mas é a primeira que vem na minha cabeça, que ela enrola muito pra escrever, que tipo assim, ela descreve uma caneta caindo no chão em 3 páginas, sabe? Coloca detalhes demais, a cor da caneta, a marca, em que velocidade ela tá caindo, não sei o que, como o fulano tá reagindo, enfim. Tem gente que não gosta disso, eu particularmente não gosto. Eu sou do time que gosto de ser mais sucinta. Entretanto, não poupando os detalhes suficientes. Você vai perceber, se você acompanhar todos os conteúdos que eu falo, faço, entrego, toda vez que eu falo sobre alguma coisa, sobre planejamento, estratégia, etc., eu sempre falo sobre ser eficiente. É uma coisa que é o necessário, mas não é um enrolado, entendeu? É um planejamento, não é aquele planejamento com 300 planilhas. É um planejamento que você pode fazer no papel, mas é um planejamento estruturado, é um planejamento eficiente. São os detalhes. Não é detalhes para você detalhar em 5 páginas só como é que é, sei lá, o carro do protagonista. Mas são os detalhes suficientes para que aquela pessoa se sinta inserida. Detalhes eficientes. E é isso que eu prezo, a eficiência. Nem de mais, nem de menos é o que é eficiente. E não importa, tá? A linha que você tenha. Só que, como eu falei, a referência dessa pessoa, por exemplo, era um livro desses que, eu vejo pessoas botando muito detalhe, então eu acho que a minha história não tem detalhe. Só que quando eu li a história dele, eu falei, cara, eu acho que você deu detalhe até o suficiente. Eu que nunca li a sua história, tô pegando esse capítulo aqui, eu já consegui entender onde que eles estão, já consegui me inserir ali dentro, eu consegui montar aquele universo na minha mente, o que eu acho isso fantástico. Por isso que eu acho que nada tem que ser de mais, nada tem que ser de menos. Porque algumas coisas você também tem que deixar o leitor montar do jeito que ele quer, né? Isso é legal. Vamos lá, isso é legal. Tipo, não é você dizer exatamente todos os detalhes do universo, deixa ele construindo, sabe? Ele vai construindo aquele universo, aquele mundo, aquela casa na mente deles. Você vai dar alguns detalhes que você acha importante, e aí ele que vai pensar, imaginar se de repente o hack que tava com a televisão ligada era azul, vermelho, preto. Não sei, talvez você não precise dar esse detalhe pra ele, isso é só um exemplo, tá? Talvez você não precise dar esse detalhe pra ele. Talvez você não precise dar o detalhe que o sofá que fulano estava sentado e era macio era da cor verde, vermelha e amarela. Só se isso for importante. Mas talvez você não precise dar esse detalhe pra ele. E deixa ele imaginar de que cor era aquele sofá. Então, assim, preze pelos detalhes, mas pelos detalhes importantes que façam diferença. O restante, deixa seu leitor imaginar. Porque isso é o legal também, né, do negócio. Isso é o legal da gente ler. Mas como eu falei, os detalhes também podem estar presentes nos filmes, na verdade. E aí nos filmes existem detalhes muito maiores do que só fazer o universo, porque a pessoa tá enxergando o universo acontecer, né? Algumas sombras, alguns trejeitos, né? Algumas referências que eles colocam, justamente pra gente enxergar e falar, ali, ó, eu vi que fulano fez isso assim assado. Ou algum detalhe que é pra trama, sabe? Tipo, como é que você conseguiu incriminar fulano? Lembra que lá no início do filme ele tinha, sei lá, um caguete? Então, o assassino que matou não sei quantas pessoas, todos os
sei lá, as testemunhas disseram que ele também tinha aquele mesmo caguete, então é por isso que vai ligar a fulana aos assassinatos, sei lá. É óbvio que eu tô dando exemplos aqui muito óbvios, mas é porque pra nossa conversa aqui, você entender mais rápido. Mas é isso, esses são os detalhes principais. Detalhes também precisam de estratégia, principalmente se você quer escrever um suspense. No suspense que eu escrevi, algumas pessoas até desconfiavam de quem era o culpado, mas não tinham certeza, mas desconfiavam porque eu jogava uma pista ali, um detalhezinho aqui, outro ali, então dava aquela coisa, mas a pessoa pensava assim, não pode ser essa pessoa, porque essa pessoa, né, não tava fazendo X coisas. Aí eu jogava o dedo tipo, ai, será? E aquela pessoa ficava, o leitor ficava remoendo aquela dúvida até chegar no final e descobrir se era ou não de fato aquela pessoa. Então, assim, detalhes também precisam de estratégia. Estratégia é vida, gente. Estratégia é vida. Estratégia, planejamento é vida. Desde que você sabe fazer. Sabe fazer, não é ruim, não. Não é não. Agora tá, vamos lá. Então, como que eu faço e como que você vai fazer para montar os detalhes da sua história? Como eu falei, além dessa dúvida, tá? Além dessa dúvida de tipo, como é que eu escrevo, se eu escrevo muitos detalhes, poucos detalhes, se eu detalho muito, detalho pouco, além dessa dúvida que eu falei, pega de referência e é óbvio, é tudo estratégia, se você quer botar muito, botar pouco, também, cara, é o seu estilo, tá? Você não tá errado de detalhar muito, você não tá errado às vezes de detalhar pouco, depende se você tá deixando alguma coisa escapar. É tudo da estratégia do público que tá lendo aquilo dali, tá bom? Eu detesto falar, tipo, você tá errado. Não, cara, você tá escrevendo desse jeito, talvez alguém goste, então tá tudo bem. Vamos aqui só trocar ideias e ver o que você pode melhorar, o que eu posso melhorar também, e assim a gente continua. Além disso, o problema das pessoas são, eu não tenho ideias pra colocar de detalhe. Claro que você não tem, se você não pesquisa, se você não entende aquele universo, por exemplo, cara, você tá fazendo um livro que se passa em Londres, exemplo. Você nunca foi em Londres, você não saiu nem do Brasil, nem do seu estado, e você quer escrever uma coisa de Londres. Tá errado? Não tá errado, mas aí então tem uma coisa chamada Google. Dê um Google e pesquise tudo que você achar sobre Londres, detalhes. Passeie lá, veja paisagens, pontos turísticos, ruas, restaurantes que as pessoas gostam. Vai em blog de viagem, eles vão detalhar pra você. Pega aquilo dele, consuma. Você tem que pesquisar. E é o primeiro ponto que eu te dou de ajuda. Pesquise sobre o que você vai escrever. Tanto dos personagens, um personagem é médico, pesquise o que aquele personagem médico precisa falar, precisa ter, quais são as situações que ele vai passar, os termos técnicos, alguns, gente, porque o leitor também não é técnico, né? Tipo, é um romance e tem médico. Grey's Anatomy, gente, Grey's Anatomy, Shonda. Desculpa, eu ia falar Shonda Nash, né? Porque o apelido carinhoso que a gente que é fã da série deu pra ela. Mas Shonda, ela sabe os detalhes. Tem algumas coisas ali que tem médicos. Eu tenho amigos médicos que falam assim, cara, isso tá errado. Mas pra mim, que eu não sou médica, não tá errado. Mas ela faz tudo parecer tão real. Ela tem tantos detalhes ali reais. As falas, os personagens falam as coisas do hospital, a linguagem técnica, que você fica assim, putz, aquilo dali é real, cara. Nem parece que aqueles caras são atores, parece que eles são médicos de verdade. Quem é médico olha e fala assim, cara, esse cara tá errado, esse procedimento que ele tá fazendo tá errado. Só que, mano, é uma série, não tá ensinando ninguém a fazer, né? Porque eu espero que ninguém seja louco de fazer o que tá na série, executar achando que é médico. Mas pra mim que não sou médica e tô olhando ali, eu tô encantada, porque pra mim parece que porque os termos técnicos eu não conheço. Sei lá, tem um outro aí que é de advogado, né? Eu nunca vi. Mas o pessoal também fica fanático e fica falando os termos. Eu aprendi lá na série, porque são os detalhes que fazem a diferença. Linguagem. Muitos livros de RPG, desse mundo RPG, as pessoas são apaixonadas porque começam a falar as línguas daqueles personagens, mano. Chegar no detalhe de criar uma língua nova para aquele mundo, eu espero um dia chegar nesse nível. Eu não sei também se eu quero escrever esse tipo de história, mas realmente fantástico. Eu bato palma para as pessoas que fazem isso. É fantástico. E isso, sabe, ver como isso faz com que os leitores se insiram ali dentro, tipo, vai lá Morgula, vai lá do Hellis, né? Nem sei se eu falei certo, mas de Game of Thrones, as pessoas estavam se cumprimentando assim, porque era um detalhe da língua e o pessoal tava louco com aquilo dali. São detalhes que, quando as pessoas criarem um vínculo com a sua história, só aquele grupo vai saber. Cria a questão da comunidade, as pessoas gostam de fazer parte da comunidade, entendeu? Saber quais são os feitiços. Mano, ela precisava criar cada nome pros feitiços, detalhes, as regras e etc.
talvez não precisasse, mas se Harry Potter não tivesse esses detalhes, talvez ele não fizesse tanto sucesso, sabe? De todos os detalhes das regras dos feitiços, não sei o que, ela só poderia dizer assim, ele jogou um feitiço pra abrir a porta. Não, tem o nome dos feitiços e eles são em latim e tem uma origem pra aquilo dali, a palavra pode existir. Ai, são esses detalhes que fazem toda a diferença, entendeu? Detalhes que têm fundamento, então pesquise para que aquilo tenha fundamento, pesquise para que você saiba do que você está escrevendo. E aí, cara, não vai faltar ideias e detalhes, sabe? Porque antes de você inserir o leitor naquele mundo, insira-se você mesmo naquele mundo, mergulhe lá dentro. Como eu fiz para Ribbon. Ribbon é uma fanfic que se passa na China. Eu uso da muralha da China para contar a história, então eu tive que pesquisar sobre a muralha da China, sobre a história, de onde veio, como tá hoje, não sei o que, quais são as lendas que circulam, aquilo dali que eu posso usar e tal, não sei o que, se faria sentido eu contar aquilo, se não faz. Quais são os costumes da China? A história começa em Hong Kong, como que tá Hong Kong, como é que as pessoas agem, fazem, tem esse centro científico em tal cidade que eu falei, não tem, então vou ter que mudar, tem essa universidade aqui, tem esse costume nesse lugar que esse personagem está inserido, tem, não tem, então, e eu tô viajando o mundo, porque Ribbon, cada personagem que é recrutado para o estudo na China, se você não sabe do que eu tô falando, vai assistir o primeiro episódio. Cada capítulo, eu conto a história de um desses personagens que está espalhado pelo mundo, que tem essa alma ninja, né, dentro dele, e que ele está sendo recrutado para esse estudo na China. Então, esses recrutadores viajam o mundo para procurar essas pessoas. Então, eu preciso saber, tipo, cara, eu queria, por exemplo, o segundo personagem que eu apresento, ele fica na França, num chama sanatório, né? Fica na França num centro de tratamento psiquiátrico. Eu precisava saber, tipo, tinha condições de ter naquela cidadezinha que eu queria? Quantos quilômetros ficava aquela cidade de Paris? Faria sentido realmente ela estar ali? Não faria e tal? Putz, não, eles não podiam ter viajado de carro, teriam que ter pego outro avião. Faz sentido. Nem sempre a pessoa vai chegar e pesquisar, será esse quilômetro aqui que ela falou, essa quilometragem, claro que eu tô entrando em detalhes específicos, não é no mapa, a pessoa não vai lá olhar no mapa, mas quanto mais específico você for, mesmo que a pessoa não vá olhar, melhor é a sua história. Especificidade, cara. Usa isso, usa e abusa. Talvez abusar não, mas use disso na sua história. Que você vai ver o quanto as pessoas vão ficar loucas. Quanto mais detalhes bons você tiver, melhor. Tenha visibilidade do que você quer, né? Eu uso muito o Pinterest. Sim, o Pinterest para montar. E para os meus alunos no curso, não no GAI, mas no curso completão lá, que é a jornada que você vai fazer comigo na história, que provavelmente vai abrir turma agora em outubro de 2019, então fica ligado se você quiser participar. Eu ensino sobre isso, sobre a gente fazer um brainstorming sobre brainstorming, o que é isso? Você vai aprender no curso. Usar uma técnica chamada Design Thinking, você também vai aprender no curso. Que aí, cara, você consegue enxergar todos os detalhes que você quer pra sua história. De dica que eu dou pra eles lá e eu dou aqui sem problema nenhum, você pode usar, use o Pinterest. Eu uso. Crie pastas e comece a selecionar ali detalhes. Por que é melhor do que você ir no Google só e baixar? A maioria das fotos do Google também podem estar no Pinterest. E lá também liga, tipo, se eu tô vendo uma foto da França, provavelmente é de um site, de alguma blogueira que foi lá e ela vai me dar mais detalhes, então eu vou lá ler também. Mas fica tudo salvo na sua pasta do Pinterest. E aí, você pode separar por personagens, você pode separar por lugares, por mundos e etc. Meu mundo não é real, eu tô inventando ele, não tem problema. Vai buscar também outros mundos iguais, semelhantes ao seu, para você ter ideia, para você conseguir visualizar, ter uma ajuda nessa parte de visualização. E use o Pinterest para isso. Guarde, compile lá. Eu compilei várias coisas de tipo como os personagens se vestem, tem lá. Como que eu quero a característica dos meus personagens, tem lá. Algumas cenas de Naruto que eu acho que eu poderia referenciar, tem lá, entendeu? Alguns detalhes que eu gosto de Naruto, tem, eu coloco tudo lá. Quando eu não coloco lá, eu coloco aqui, ó, nos meus caderninhos. Eu escrevo aqui nos meus caderninhos. Que essas agendinhas sem datas e cadernos assim sem datas, porque eu não gosto nem de agenda com data, porque eu só uso pra fazer essas anotações. Nota do celular, no Google Drive, etc. Enfim, reúna as informações que você pesquisou. Porque também não adianta nada pesquisar e aí você também não conseguir visualizar. Reúna, porque quanto mais você reunir coisas, mais você vai conseguir visualizar
como que vai ficar a sua história no final, e melhor você vai conseguir descrever esses detalhes. Como eu falei, para você escrever sobre aquilo, você tem que entender sobre aquilo. Mesmo que você não esteja no lugar, pesquise sobre, se insira ali e visualize. O Pinterest é uma das maneiras que você pode visualizar, criando lá suas pastas para você ver. Eu, por exemplo, no Yuru no Sekai, eu precisava de um mapa. Não que eu seja a pessoa ideal para escrever um mapa, tá? Eu não sei. Eu até tô pesquisando até para ensinar para as pessoas a escreverem, porque eu acho legal, tem histórias que são interessantes. Eu rabisquei um mapa no meu caderno e foi aquilo que me ajudou para conseguir estruturar minha história. Por exemplo, eu falo que a Margot saiu do Reino do Norte e foi pro Oeste, mas por onde ela passou? Será que eu posso dar um detalhe a mais? Ela passa por uma floresta, passa por um vale não sei das quantas, então eu tive que fazer, cara, um mapa muito rabiscado, muito do amador, mas me ajudou bastante. Ainda assim, os meus detalhes estavam nele, então é legal a gente dar uma visualizada, isso é bem importante. Inspirações em obras parecidas, né? Como eu falei, eu falo muito isso, as pessoas às vezes acham que eu tô falando, você tá mandando as pessoas copiarem, fazer plágio? Claro que não, querido! Você não vai fazer plágio, mesmo é uma zona, não deixa de ser uma área de estudo, não deixa de ser uma zona de estudo. Você ler outras histórias parecidas e entender qual foi o tipo de detalhe que esse autor usou numa obra parecida que eu tô fazendo. Ele usou isso, olha só. Ele também criou uma moeda diferente. Ele criou uma linguagem, não se aprofundou tanto na linguagem, mas só alguns termos e tal. E em Uru no Sekai, que é a outra história, que essa eu acho que já está completa no Notepad. Em Uru no Sekai, que é a outra história, eu queria muito... É uma light novel original, tá? Minha, é autoral a ideia totalmente. Mas eu queria muito trazer as pessoas para esse universo otaku que a gente já gosta. Então, qual foi minha referência? Eu não vou escrever em japonês, porque eu não sei. Mas eu posso inserir o quê? Palavras que são comuns nos animes, que todo otaku sabe falar. Baka, gomenasai, sumimasen. Então, tipo, sabe? São várias palavrinhas que a gente sabe, interpreta, né? Sugoi, etc. Que a gente já sabe, porque a gente vive assistindo anime, que eu coloco lá, né? Nissan e fulano-san e sensei, mestre, eu coloco isso lá, né? Porque acaba sendo um detalhe que as pessoas se sentem dentro do anime, se sentem lendo o anime, digamos assim. É esse o objetivo que eu queria com Yuri no Sekai. Então é um detalhe. Mais uma vez, fazia parte da minha estratégia e eu queria aqueles detalhes e sabia que aquilo era importante. E fui pesquisar porque tem vários almanaques aí várias listas, né, de nomes, tipo, a tradução dos nomes dos animes, né, os nomes mais famosos, as palavras mais famosas ditas nos animes. Então tem uma lista e eu fui procurar, tipo, quais eram as mais faladas, o que o pessoal já sabia, fui prestando atenção o que o pessoal já falava, né, pra eu ir inserindo essas palavras. Então, e lendo e vendo os animes, eu prestei atenção de como eles faziam. Quais eram os detalhes? Tal personagem sempre fala da família, né? Anime tem muito essa questão de falar da família, do passado, de onde ele veio, quais são as convicções daquele personagem. Putz, então eu também preciso colocar um detalhe desse aqui. Talvez não para todos os personagens, mas para os principais. Li uma light novel. O que o cara faz nessa light novel? Além disso, eu li a light novel do Fred do Anime Forever. Eu aconselho você a ler também, é muito legal. Próximo passo que eu uso bastante, que na verdade pode não ter muito a ver com a questão do detalhe, mas ajuda você a se inspirar, você também se inserir naquele mundo, é música. Sim, eu pego sempre uma música pra me embalar naquilo dali. Quais foram as músicas que eu escolhi pra Ribbon? Sim, músicas orientais, músicas com fundo oriental, temas de animes que eu gostava, porque aquilo dali te embala e faz seu cérebro lembrar de alguns detalhes daquele universo que você já participou, né? Principalmente trilha sonora, cara, é muito legal pra você escrever pra você se inspirar. Trilhas sonoras das histórias que você se inspirou pra fazer aquela sua história, ou que sejam parecidas, similares e etc. Porque aí ajuda seu cérebro a se lembrar de alguns detalhes pra você colocar também. Exatamente isso, é legal, é importante.
Quando eu tô escrevendo Ribbon e eu escuto alguma música de algum anime, eu lembro, putz, esse anime tem isso assim, assado. Seria interessante eu falar sobre isso também. Eu tô escrevendo, tô ouvindo uma música, uma trilha sonora engraçada de um anime, tô escrevendo uma cena engraçada. Putz, eu lembro que geralmente eles fazem esse tipo de expressão, então é esse detalhe que eu vou colocar, vou escrever quais são o tipo de expressão que aquele meu personagem tá fazendo pra pessoa conseguir entender e se inserir naquele mundo também. Então, a música ajuda bastante a você se ambientar naquilo dali. Se você estiver fazendo alguma coisa da sua cidade, ou alguma coisa que não necessariamente seja da sua cidade, mas que tenha na sua cidade, que você possa frequentar, vai, frequenta, participa, né? Tô escrevendo sobre o hospital público, a bagunça que tá lá, não sei o quê. Sério, de verdade, vai fazer um laboratório, entra lá, pergunta pra alguém que trabalha. Você precisa fazer uma pesquisa de campo. Um escritor também é um bom detetive. Um escritor também é um. Eita. Um escritor também é um bom detetive. Você precisa fazer a sua pesquisa de campo para que os detalhes da sua história estejam condizentes, para que você use de coisas específicas, para que quanto mais específico seja a sua história, aqueles detalhes mais assim coerentes eles sejam, melhor para fazer com que o leitor mergulhe de cabeça naquela sua história. Ele vai ficar louco, acredite em mim. Como eu falei, cria aquela questão da conexão. E quando a sua história estourar, cara, a história que eu digo tá beleza, mesmo que seja o seu grupo de amigos ali, sabe? Tipo, eles terem como referência uma palavra que um protagonista sempre falava, né? Ou ter como referência um bar que eles sempre iam. Isso aqui, putz, sei lá, a série How I Met Your Mother, né? Como eu conheci a sua mãe, a série, é essa mesmo. Enfim, eles tinham um bar lá, o apartamento que era sempre... Eles tinham um bar que eles sempre iam, eles tinham um apartamento que era sempre ponto de referência, e aquilo acaba sendo referência, olha só, esse daqui parece aquele bar que fulano ia, né? Lá no bar tinha aquele tipo de detalhe, eles sempre serviam aquela cerveja, tinha aquele negócio de tocar fita no fundo. Mais uma vez, são coisas, detalhes colocados em cenas quando a gente vê, mas nada impede de você colocá-los também no seu livro, você escrevendo e falando para o seu leitor. Dica bônus, viva a história e abuse da sua imaginação. Como eu falei, se insira nesse mundo, curta cada momento da sua escrita, participe, que você seja um personagem ali dentro, que você ame estar naquele lugar, que você viva aquela história dentro de você, que aquela história esteja viva dentro de você. Porque quando você está vivendo aquele momento, é fácil você imaginar tantas coisas e você conseguir passar essas coisas para o seu leitor, né? Se você não está vivendo, se você só está forçando... Sabe, tipo, é diferente de você imaginar alguma coisa fora da sua mente, forçar criar algo, sabe, criar algo forçado pra fora e você viver aquilo dali, internalizar, que aquele mundo e aquela história esteja viva na sua cabeça. É muito diferente do que simplesmente assim, vou forçar criar algo. Primeiro ele faz isso, depois ele faz aquilo, mas se você não sai daquilo dali, tipo, sair do computador e a história continua vivendo na sua cabeça, as coisas continuam acontecendo, é muito mais difícil de fato aquilo dali sair bem escrito, e não só por ser bem escrito, mas é muito mais difícil de você conseguir terminar aquela história, porque se você escreve uma coisa que não tá sendo fluida, se não tá com fluidez pra você, que não tá te dando prazer em escrever, fica mais difícil. Alguns cursos que eu já fiz de escrita fala muito sobre, você como escritor, para sobreviver de escrita, tem que aprender a escrever de tudo, não só das coisas que você gosta. Talvez para um determinado tipo de profissional escritor, realmente esse universo se encaixa. Para mim, isso não se encaixaria. Eu não consigo escrever o que eu não amo. Então você não é um escritor, porque um escritor tem que escrever qualquer coisa. Cara, não sei. Eu escrevo livros, histórias, eu gosto de escrever isso, gosto de escrever o que eu gosto. E sim, me considero uma escritora. O problema é seu e da sua opinião. Vamos continuar aqui que eu quase me sufoquei até a morte, com algum pelo dos meus gatos que entrou na minha garganta, mas enfim. Vamos aqui resumir o que a gente aprendeu nessa aula de Entre Linhas. Pesquise sobre a sua história. Existe também um equilíbrio. Primeiro, existe um equilíbrio entre você escrever muito detalhe e pouco detalhe. Ache esse equilíbrio na sua história, ok? Os detalhes importantes. Pesquise sobre o que você vai escrever. Você não vai conseguir escrever bem sobre aquilo que você não sabe. Mais uma vez, não precisa ser profissional, não precisa saber tudo, mas pelo menos algumas coisas, alguns termos, para que você consiga colocar, apresentar para o seu leitor e ele se imagine dentro daquela história, imagine que tudo aquilo dali é real.
tenha visibilidade daquilo. Monte um painel de figuras se você não quer usar o Pinterest, recorte de imagens e monta um painel daquela história que você está escrevendo no seu quarto, numa cartolina, ou usa o Pinterest ou outros aplicativos, reúne imagens, mas tenha visibilidade daquilo dali, da sua história. Tem inspirações em obras parecidas, eu sempre falo isso, leia mais coisas, assista mais coisas e vá anotando que tipo de detalhe pode ter na sua história também. Músicas inspiram, então coloca uma música ali que tem a ver com o seu ambiente, com a sua história, para que seu cérebro te ajude seu cérebro a lembrar de mais detalhes e também te dê a fluidez que você precisa para escrever esses detalhes. Viva a sua história como se ela estivesse viva na sua cabeça. Que ela esteja viva na sua cabeça, que ela esteja viva no seu mundo. Minasan, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários ou me chama na DM do Instagram que eu também respondo por lá. Se você quiser fazer parte da lista do WhatsApp, o link tá aqui embaixo para você baixar o e-book. E aí, baixou o e-book, você entra na lista do WhatsApp. Faça parte do canal do Telegram também, que você vai receber conteúdos exclusivos por lá e novidades também. E se inscreva pro GAI, né? Grupo Aprendiz de Escritor, para você fazer parte de 7 dias comigo e com mais 9 pessoas, que são 10 pessoas que participam do grupo, para que você consiga estruturar a sua história em 7 dias. Eu garanto, tem alguns depoimentos lá na página do Gai, o pessoal tá gostando bastante. Se as inscrições não estiverem abertas enquanto você tá vendo, deixa seu nome na fila de espera e aí você vai saber da novidade, beleza? Vai ser o primeiro a saber. Lá no grupo, na fila, onde for. Enfim, tem diversos meios para você me acessar, diversos conteúdos aqui. Não esqueça também de assistir, de ouvir, principalmente, o LNcast, que tá no Spotify, tá aqui no YouTube também. Assista as lições, que são inspirações para sua vida. E é isso. Beijo grande e até a próxima.